Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso quarto encontro e hoje nós vamos falar sobre formulações e adjuvantes. Esta aula de hoje ela será dividida em duas partes. Na primeira parte falaremos sobre formulações e a segunda parte sobre adjuvantes. Nesta primeira parte aqui sobre formulações, o que nós iremos ver? Nós iremos verificar a importância do conhecimento sobre as formulações, aí como é que o técnico em agropecuária vai utilizar essa informação, né? Quais que são os tipos, a ordem de mistura e preparo da calda de pulverização. Então, para fazer uma ordem de mistura e preparo de calda correta, é importante conhecer os tipos de formulação, certo? Bom, aqui nós temos situações reais de campo mostrando a incompatibilidade de formulações, onde que se fizeram misturas de forma inadequada, né? Aqui mostrando um filtro totalmente entupido e aqui mostrando uma deposição de calda. Então, nesse caso, é muito importante fazer o tanque, né, como se diz, né, fazer a calda de pulverização, preparar de uma maneira mais correta possível, certo? Bom, nós basicamente temos três tipos de formulação. Nós temos as soluções, que num exemplo simples do dia a dia poderia ser comparado a água e sal de cozinha. Então vocês imaginem um copo de água, e nesse copo de água eu coloquei uma colher de sal de cozinha, eu mexi, agitei e depois de um tempo, né, esse sal se diluiu, se dissolveu neste copo de água. Eu posso deixar esse copo parado por dias e a quantidade de sal que eu tiver na parte superior do copo, na parte inferior do copo, vai ser a mesma. Então, esta é uma solução verdadeira. Eu também tenho as suspensões, né? Um exemplo é água mais suco tangue. Então, a partir do momento que eu faço o suco, ele fica de forma homogênea, a mesma coloração, a mesma concentração de suco na parte superior do copo e a mesma concentração na parte inferior do copo. Entretanto, depois de alguns minutos, já ocorre a decantação da parte superior para a parte inferior. Começa porque as partículas não estão diluídas, elas estão suspensas naquele meio aquoso, certo? E por fim, nós temos as emulsões, que é um pouco mais difícil de ter aí um exemplo do cotidiano, mas basicamente o leite, né, com glóbulos de gordura suspenso em água, certo? Então este é um exemplo de emulsão. Então nós temos três tipos de formulação: soluções, suspensões e emulsões. E dentro de cada um desses tipos nós temos variantes, né? Então olha aqui, nós temos vários tipos de formulação dentro das soluções: pó-solúvel, concentrado solúvel, solução aquosa e solução aquosa concentrada. Vocês percebam que é muito fácil identificar que é uma solução, porque todos eles têm a palavra solúvel em algum momento, né? Solúvel ou solução, ok? Aí eu tenho as suspensões, tá? Eu também tenho variantes dentro dessas suspensões. Pó molhável, vocês percebam que tem uma diferença entre pó solúvel e pó molhável. Então, o pó molhável é um tipo de suspensão. Então, eu posso preparar uma calda com pó molhável e se essa calda ficar parada, vai ocorrer a decantação desse pó molhável para o fundo do pulverizador, certo? Eu tenho uma suspensão concentrada, eu tenho grânulos dispersíveis em água, são exemplos de suspensões. E por fim, eu tenho dois tipos de emulsão: concentrado emulsionável e emulsão concentrada, certo? Pois bem, então vai ser muito importante você conhecer essas soluções para poder preparar uma calda na ordem correta, né? E aonde que eu identifico, né, dentro do herbicida, do fungicida, ou herbicida, né, herbicida, inseticida, fungicida, aonde que eu verifico a formulação? Então nós temos aqui o exemplo de 4 bulas de diferentes herbicidas e nós temos aqui as diferentes formulações. Então aqui tem um Aminol 806, que é uma marca comercial de 2,4-D, e aí você vê aqui tipo de formulação: concentrado solúvel. Então se tem a palavra solúvel, eu sei que é uma solução. E eu sabendo que é uma solução, eu sei que é um produto
que eu consigo misturar fácil na água do pulverizador, certo? Aqui, né, nós temos o Glifotal TR, que é uma marca comercial de glifosato. E aqui está o tipo de formulação concentrado solúvel. Vejam, é o mesmo tipo de formulação do 2,4-D anterior, concentrado solúvel. Então eu sei que este glifosato aqui também é fácil de misturar com a água, porque ele é uma solução, assim como o aminol. Né? Já aqui eu tenho o Quinox, que é a mistura formulada de dois graminicidas, né, o cletodin e o aloxifop. E aí ele não é uma solução e sim uma emulsão, certo? Está aqui concentrado e emulsionável, então é um produto mais oleoso. Tá? E por fim, eu tenho aqui uma suspensão, que é o Roundup WG. Então o Roundup é o glifosato e tem várias formulações, né? E essa formulação aqui ele é sólida, que é o WG, que é o grânulo dispersível em água. Então aqui são exemplos de diferentes herbicidas com variando alguns tipos de formulação. Tá? E aí, dependendo do tipo de formulação, eu tenho que fazer, durante o preparo da calda de pulverização, eu tenho que fazer a pré-mistura ou agitação contínua. Né? Ou, em alguns casos, eu só preciso fazer um, ou em alguns casos eu não preciso fazer nenhum, ou os dois. Tá? Então, quando eu tenho solução, lembre que solução é aquilo que dilui fácil em água. Então, pó solúvel, concentrado solúvel, solução aquosa concentrada, eu não preciso fazer pré-mistura. O que é essa pré-mistura? É fazer uma pré-diluição de balde. Isso que se chama pré-mistura. Então, eu posso colocar direto no tanque do pulverizador ou lá na parte do pulverizador que faz o preparo da calda sem nenhum problema. Tá? E também ele não requer agitação contínua, somente agitação no momento de preparo. Depois que ele está lá no campo, ele não precisa ficar tendo agitação contínua. Por quê? Porque ele faz uma solução verdadeira. Depois de feito a solução verdadeira, esse pulverizador pode ficar parado lá 5 horas e a concentração do herbicida lá em cima, na parte de cima do pulverizador, né, na camada superior de água e na camada inferior de água, vai ser a mesma. Por isso que não precisa agitação contínua. Entretanto, se eu tenho suspensão ou junto com uma solução que não precisa agitação contínua, eu tenho uma suspensão, aí eu preciso ter agitação contínua. Então, mesmo depois de preparada a calda, enquanto eu me desloco até a área com o pulverizador ou enquanto eu estou pulverizando, eu preciso dessa agitação contínua. É por isso, né, que muitas vezes quando tem lá a jarra de suco Tang, a colher já fica dentro da jarra para que toda vez que alguém vai se servir, faça a agitação, homogeneizar esse suco para ficar num sabor agradável. Né? Entretanto, quando eu tenho suspensões aqui, então eu tenho agitação contínua. E aqui eu tenho um produto que eu tenho que fazer a mistura, que é o mais difícil de se trabalhar, que são os pó molhável. Veja que não é um pó solúvel, ele é um pó molhável. Então eu tenho que colocar água num balde, colocar o produto, mexer lentamente, adicionar mais água, fazer essa pré-diluição, essa pré-mistura em água, para depois colocar no pulverizador. Né? E aí, por fim, eu tenho as emulsões, que eu não preciso fazer pré-mistura, e a agitação ela tem que ser pouca ou sim, né? Pouca no sentido de evitar a formação de espuma, e sim em algumas marcas comerciais que se faz necessário, certo? Então, para pré-mistura, eu só tenho que fazer com o pó molhável, né? E a agitação contínua eu faço com todas as suspensões e, em alguns casos, das emulsões, certo? Então, esse é um ponto importante aí com relação ao preparo da calda. E aí, isso aqui é o ponto alto da aula para você que é aluno do curso técnico em agropecuária, porque é como eu faço a ordem de adição. Então vamos supor num cenário que eu tenho lá 2 herbicidas. Eu vou fazer uma mistura de 2 herbicidas para aumentar o espectro de ação. E aí eu tenho um herbicida que é uma solução aquosa e eu tenho um outro herbicida que é uma emulsão. Né? E aí então eu tenho que procurar aqui, né? Então veja aqui, ó, emulsão em água, certo? Vem por primeiro e a solução aquosa concentrada vem por último. Percebam? Então, se eu tenho lá 3 herbicidas, um pó molhável,
uma suspensão concentrada e uma solução aquosa concentrada, eu sigo essa ordem aqui. Primeiro o pó molhável, depois a suspensão, depois a solução, certo? Então aqui isso pode variar um pouco de material para material. Eu tenho aqui duas situações, aqui um pouquinho diferente e aqui um pouquinho mais antigo, né? Então aqui eu começo sempre pelos grânulos ou pó molhável, daí eu venho para suspensão, dispersão em óleo, suspensão de encapsulado, suspenmulsão, aí vem as emulsões e venho por último as soluções, tá? Que são as formulações com alta solubilidade, sempre vão por último. Os mais insolúveis por primeiro e os mais solúveis por último. E conforme aqui eu tenho que aumentar a agitação e aqui é a ordem de adição, certo? Muito bem, prosseguindo, né? Aqui tem um aplicativo bem legal para vocês darem uma olhada, que é o UpSpray. O UpSpray é um aplicativo gratuito que fala aí você coloca todos os agrotóxicos que você vai fazer a aplicação e ele te dá dicas aqui da ordem de aplicação desses agrotóxicos, né? Dá dica de fazer uma prévia no teste de garrafa. Então você simula numa garrafa PET de 2 litros a mesma coisa que aconteceria dentro do pulverizador. Então ele te diz a quantidade em ml que você tem que colocar do herbicida nessa garrafa PET para ver o que vai acontecer, certo? Então aqui nessa animação aqui ele está mostrando agora de uma forma rápida, simplificada, o funcionamento do aplicativo. Vale muito a pena para você que é estudante conhecer, fazer algumas simulações. Você que tem aí na sua casa, usa algumas aplicações, né? Faça, verifique aí se a ordem está correta, né? Então aqui tem a situação do momento que ocorre aí o uso do aplicativo, né? Então você vai colocando aqui algumas informações do herbicida, vai colocando o volume de cauda, né? E ele vai colocando aí você vai colocando o tipo de formulação e aí no final aqui ele está te dando, a ordem aqui que você deveria fazer, ó, ordem de adição. Primeiro você vai colocar o Thunder 100 gramas por hectare, a quantidade necessária no tanque vai ser 1,67 kg. Depois que isso aqui é uma suspensão, depois vem o Selection Pack EC, que é uma emulsão, a dose de 1 litro por hectare, você vai colocar no tanque 16 litros,67. E por último o glifosato TR, que é uma solução, né, na quantidade de 2 litros por hectare, e no tanque de pulverização vão 33 litros, certo? Então, vejam que vai ter aí entre quilogramas mais litros, vai ter 51,67. Isso, a porcentagem de produto dentro daquele pulverizador vai corresponder a 2,58%. Né? E aí ele dá uma dica aqui do teste de garrafa, né? Ele vai te dizer aqui as proporções para fazer o teste, né? Aqui ele aparece aqui como fazer esse teste, ó. Ele está dizendo para você colocar 1948 ml na garrafa, 1,63 gramas do Thunder, 16,67 ml do OnPack e 33,33 ml do glifotal. E aí ele dá todo aqui né, ele diz aqui para você instruções para mistura, e aí você deixa 3 minutos parado após agitar a garrafa e ver se ele ficou assim, se ficou assim ou ficou assim. Se ficou de um desses dois jeitos que deu incompatível, aí você tem que mudar a ordem de mistura até fazer com que fique nesse jeito. Então é uma informação bem importante aí se você quer se diferenciar no mercado, certo? E aí depois ele coloca aqui, né, ele te ensina como preparar o tanque do pulverizador aí, em função se deu certo ou não o teste de garrafa. Então é um aplicativo bem interessante para vocês. Outro aplicativo aqui feito pelo grupo do professor David, né, da parte do grupo Nesma, né, da parte de máquinas agrícolas aqui do IFRS, é o Meca Agrícola, que também vai ajudar você a calibrar o pulverizador. Ela não vai fazer a questão da ordem de aplicação, né, de preparo da cauda, mas esse pulverizador também tem que estar calibrado. Então fica a dica aqui
com relação aí a este aplicativo do professor David, tá? Então, com essa relação a formulações, o que nós aprendemos, né? Nós aprendemos que temos 3 tipos de formulações, nós temos as soluções, as suspensões e as emulsões. E dentro delas nós temos as variantes, mas são soluções, suspensões e emulsões de qualquer forma, tá? E também aprendemos que para fazer um preparo de caldo e pulverização, nós sempre começamos pelas suspensões, depois pelas emulsões e por último pelas soluções. Sempre do mais difícil solubilidade em água para o mais fácil solubilidade em água, certo? Agora nós passamos para a segunda parte, ainda dentro dessa questão das misturas, né? Nós temos basicamente, quando a gente mistura herbicidas, nós temos basicamente 3 tipos de efeito, né? O efeito sinérgico, onde a mistura dos 2 produtos ele melhora, né, o efeito no controle da planta daninha significativamente. Nós temos o efeito aditivo, que melhora um pouquinho a mais, né? E nós temos o efeito antagônico, que é aquela mistura que ela acaba atrapalhando o efeito de um ou mais herbicidas na planta daninha em questão, certo? Então, eu tenho essas 3 interações, tá? E aí nós passamos para a parte de adjuvantes, tá? Então, com relação a adjuvantes, né, o que nós vamos ver? Os tipos de adjuvante, como que os surfactantes atuam. Então, os surfactantes são um tipo de adjuvante, nós temos outros tipos também, né? E vamos ter aqui uma pergunta, né? Vamos ter a resposta à seguinte pergunta: quem causa mais toxidez à cultura? O óleo vegetal ou o óleo mineral? Então, os óleos são um tipo de adjuvante e os surfactantes são outro tipo, certo? Bom, o que vem em ser adjuvante? É qualquer composto que você adiciona, né, à calda de pulverização, né, que vai facilitar a mistura, vai facilitar a aplicação, vai melhorar a eficácia daquele herbicida, certo? E muitas vezes tem que ver se o adjuvante ele não vai aumentar o nível de injúria para a cultura. Então, tem alguns herbicidas, né, que requerem adjuvante. Entretanto, lá na recomendação, por exemplo, da cultura do feijão, requer que não aplique com adjuvante para não dar fito na cultura. Então, esse é um ponto importante aí que tem que levar em consideração. Nós temos vários tipos de adjuvante, porque lembre, adjuvante é qualquer coisa que você coloca na calda de pulverização para melhorar a eficiência, que não tem efeito herbicida. Então, nós temos os surfactantes, nós temos os óleos, nós temos os sais fertilizantes, nós temos os redutores de pH e ainda temos aderentes, anti-espuma, antideriva, umectantes, promotores de translocação e vários outros tipos de adjuvante. Nós vamos focar principalmente nos surfactantes e principalmente aí na questão de quebra da tensão superficial da água e no óleo para ver a diferença aí que óleo ele requer, que pode causar mais fito na planta daninha ou na cultura aí quando misturado com os herbicidas. Tá? Fito é o efeito tóxico do produto sobre a planta, né? Então, o que são os surfactantes? Os surfactantes eles têm 3 funções na calda, né? São basicamente aí, produtos químicos que alteram características físico-químicas da água, né? Então, o que acontece? Ele aumenta a superfície de contato entre as gotas pulverizadas e a superfície da planta e dessa forma aumenta a absorção. Também forma micelas e também previne a cristalização dos depósitos de caldo. Então, basicamente, ele previne que a gota seque e o herbicida fique cristalizado sobre a folha. Uma vez que o herbicida fica na forma sólida, ele não consegue ser absorvido. Nós vamos discutir, né, principalmente a questão aí, o mais importante, que é o item 1, que aumenta a superfície de contato, certo? Então, vocês vejam aqui, né, a importância da quebra da tensão superficial. Nós temos aqui o impacto nós temos uma gota depositada sem surfactante e aqui nós temos o impacto de uma gota sem surfactante. Então vocês vejam que o ângulo aqui é como se eu tivesse uma bola sobre uma mesa. Então a parte de contato aqui para absorção é a mínima, porque a gota tem uma forma esférica. E quando essa gota de forma esférica ela é aspergida e cai sobre a superfície da folha, ela pode inclusive aqui quase se desprendendo, ela se deforma e ela, num movimento contrário, ela volta e quase se desprende, né? Ela quase se desprende da folha aqui. E já uma gota que tem surfactante,
vocês percebam que a parte de contato da gota ela é maior. Então a taxa de absorção aqui é maior do que aqui. E vocês percebam que o impacto da gota aqui ela é parecida, entretanto, quando tem o retorno dessa gota, vejam que a adesão aqui ela é muito mais forte do que aqui. Então, esse é um importante aí com relação à quebra da tensão superficial. Então, vocês vejam aqui numa figura hipotética, né? Olhando lateralmente, é o mesmo volume de cauda eu tenho aqui com o mesmo volume dessa gota eu tenho aqui. O volume é o mesmo. Aqui eu não tenho surfactante, vejo que eu tenho um ângulo de contato. Aqui eu tenho o surfactante e vejo que o ângulo de contato é muito maior. E agora, olhando de cima, a área de contato aqui e a área de contato aqui. Então, principalmente para um herbicida de contato, que precisa molhamento e espalhamento sobre a folha, aqui eu vou ter um efeito muito melhor do que aqui, certo? Aqui agora um produto que tem uma ótima quebra de tensão, que é muito bom para produtos à base aquosa. Então, todos os produtos que são soluções, né, tem aí uma opção bem interessante que é o adjuvante siliconado. Vocês vejam aqui a concentração do adjuvante como de siliconado e como fica essa gota sobre a folha. Fica redonda, aqui ela quebra a tensão, mas o ideal é isso aqui, que ela faz um filme. E aí esse filme faz um alto molhamento de uma alta área de contato da folha. E lembrando que nesses 4 casos o volume é o mesmo. Tá? E aí eu tenho aqui o aumento do concentrado do siliconado e o aumento do controle da planta daninha. Então, quanto mais tem esse molhamento, esse espalhamento, maior é o controle. Tá? Aqui uma foto, imagens reais, né? Água pura, um surfactante convencional e aqui com um surfactante siliconado. Vocês vejam que ele forma um filme sobre a folha. Claro que neste caso aqui, né, o siliconado ele também tem que ter um efeito umectante para que esse filme ele não evapore. Tá? Porque obviamente se não tiver capacidade umectante, aqui evaporaria muito mais rápido do que aqui. E aí o que iria acontecer aqui? Iria ficar o herbicida cristalizado sobre a folha e aí ele não consegue ser absorvido. E os adjuvantes eles são muito importantes para reduzir deriva. Então vocês vejam aqui a deriva que está acontecendo. Né? O que é a deriva? Você está aplicando sobre um alvo aqui, mas em função de uma tecnologia de aplicação errada, essas gotículas elas acabam derivando para uma área não alvo, para fora do alvo. Então olha aqui, ó, com deriva, sem adjuvante, né? Com deriva, sem adjuvante e sem deriva com adjuvante. Então o adjuvante melhora o padrão de aplicação. Certo? Depois dos surfactantes nós temos os óleos, né? Eu tenho basicamente 2 tipos, o óleo mineral e o óleo vegetal. O que nós precisamos saber aqui que o óleo mineral ele é mais tóxico para a planta. Então, quando eu tenho lá um herbicida que requer óleo, se esse herbicida ele vai ser aplicado sobre uma cultura, por exemplo, lá o cletodin sendo aplicado sobre a cultura da soja para controlar uma planta daninha de folha estreita, o ideal é que o adjuvante seja a base de óleo vegetal. Entretanto, esse mesmo cletodin vai ser utilizado antes da cultura, vai ser uma dessecação pré-semeadura. Eu não me preocupo com a cultura, o ideal é usar um óleo mineral, porque esse óleo mineral ele é mais tóxico e aí ele vai se tornar mais efetivo, certo? O efeito ele é muito parecido, né, com relação aos surfactantes, né, mas os óleos eles têm aí um ponto importante com relação ao efeito dos herbicidas, principalmente à base de emulsão. Tá? Então, o que nós aprendemos com relação a essa segunda parte, né, com a parte dos adjuvantes? Que nós temos vários tipos de adjuvante, cada um tem sua função. Nós temos os surfactantes que têm sua função, os óleos que têm sua função. Basicamente, se eu vou usar surfactante, eu vou usar óleo, vai depender da formulação. Eu tenho ainda, junto a eles, não exclusivamente, mas eu posso usar junto aditivos nitrogenados para quelatizar cátions, né? Eu posso reduzir o pH, né? E mesmo assim usar óleo ou surfactante. Então eu posso usar numa cauda mais de um adjuvante sem nenhum problema. Tá?
E como é que esses surfactantes atuam? Né? Principalmente reduzindo a tensão superficial, tem aí a formação de micelas, evitar a cristalização, mas principalmente aí reduzir a tensão superficial e aumentar o molhamento da folha. E lembrando, né, que o óleo mineral é ideal na dessecação e o óleo vegetal é ideal na utilização aí na pós-emergência da cultura. Então esses foram os principais pontos da aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem aí mandar um e-mail, né? Fica o convite para seguir a rede social e ainda outras formas de interação aí pelo Moodle ou pelo grupo da turma. Um abraço e bons estudos.